Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens e o título dessa série é Uns aos Outros. Se você é bom de memória, você se lembra que na nossa visão como igreja, nós temos o fato de sermos uma igreja bíblica, simples e missional numa coletividade apacentadora. O que é uma coletividade apacentadora? É quando nós cuidamos mutuamente uns dos outros. E tradicionalmente nas igrejas batistas, o mês de maio tem um enfoque assim na família, e nós já tínhamos essa série preparada antes, dentro dos nossos eixos no semestre, e queremos refletir sobre esse cuidado mútuo, mas a partir de uma certa perspectiva bíblica. Então vamos abrir aí em Tiago, capítulo 4, vamos ler do verso 13 ao verso 17. Tiago 4, você lembrou, né, Cauã? Tiago 4, de 13 a 17, diz assim: escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Você já fez planos para a sua vida, mas sem combinar com outra pessoa? Você já fez planos incluindo o outro sem falar para o outro? Você já chegou em casa assim, disse assim para a esposa, ou disse assim para o seu cônjuge, hoje vamos fazer tal coisa. Ou as mulheres adoram isso. Quando a gente chega em casa e diz assim, combinei com o fulano fazer tal coisa, fazermos tal coisa junto. Isso inclui elas. E elas dizem assim, mas você me avisou? Você mandou uma mensagem? Você me consultou? Nós havíamos combinado isso? Pior um pouquinho é quando estamos numa roda de conversa e aí, Leonardo, você fala algo naquela roda que a sua esposa sabia naquele momento. Passou a saber naquele momento. E aí ela fala assim, surpresa, interessante. Não sabia que íamos fazer aquilo. Não sabíamos que tínhamos combinado isso. Mas não envolve só cônjuge, não envolve só casamento, não. Você lá atrás, na sua vida, como é que você imaginava você aos 18, aos 22, aos 25 anos? Alguns fizeram planos que envolviam outras pessoas para que eles acontecessem, mas não combinou com eles. Quando você era criança e você entrava de férias e pensava assim, nessas férias eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Ou ainda, chegou um feriado como este que está acabando e você pensava assim, não, nesse feriado eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou pro parque, vou brincar, vou comer 1 quilo de sorvete por dia nesse feriado. Aí seus pais chegaram para vocês assim, seus avós estão vindo aí, estão em casa, ou a programação dessa semana é fazer isso, aquilo, tem tal coisa na igreja, ou tem tal viagem. Você já fez isso? Fez algo assim, fez planos? Tem uma história interessante, muito antiga. Acredito que não é da época de ninguém aqui. Mas na Copa do Mundo de 1958, o técnico era Vicente Feola. E aí haviam 2 craques naquele time do Brasil, Garrincha e Vavá. Segundo conta a história, o técnico chegou assim na concentração um pouco antes e o Brasil iria jogar contra a extinta União Soviética. E então, falando sobre o jogo, o técnico disse, olha, eu quero que vocês façam a seguinte jogada. Toque a bola para o Newton Santos, que é lateral esquerdo. Ele vai colocar o Garrincha para correr, o Garrincha vai cruzar a bola
e vai chegar na cabeça do Vavá, que é o centroavante, ele vai cabecear e então vai ser uma jogada maravilhosa. Fato real. O Garrincha levantou a mão naquela reunião e disse assim: professor, o senhor já combinou isso com os russos? Será que a gente vai conseguir? Depende só da gente? Ou depende também deles? O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, fala sobre planos, fala sobre planejamento, mas não fala apenas que nós devemos combinar com Deus. Fala, na verdade, que Ele é que, na verdade, é o dono dos planos e da nossa agenda, e não nós. Na verdade, o que Tiago está mostrando para um povo que está em peregrinação após as grandes questões e desafios de Jerusalém, estão dispersos e caminhantes e sofrendo com perseguições, mas também com situações relacionais. Essa carta que nós conhecemos como o livro da sabedoria do Novo Testamento. É nessa carta que nós podemos resumi-la como a fé em ação. Ou, como ele mesmo diz, fé sem obras é morta. Qual é o nosso grande dilema se não fazermos aquilo que nós já sabemos? Na verdade, esta é uma obra de arte das pregações. Incisivas e constantes repetições. Teve esse sentimento assim, mas eu estou ouvindo a mesma coisa faz um mês. Todo lugar que eu vou, toda pregação, tudo isso, daquilo, eu estou ouvindo a mesma coisa. Esse é o Evangelho. O Evangelho, na verdade, é uma incisiva e constante repetição da mesma coisa. Coisas essas que nós já sabemos. Mas qual é o dilema? Praticarmos. O que eu quero conversar então hoje é que esse uns aos outros, na verdade, é resultado da nossa confiança e da nossa dependência total no Senhor. Perceba que a ideia do texto não é dizer que se devemos ou não devemos fazer planos. Na verdade, devemos fazer planos. Mas a ideia do texto é mostrar para nós que os nossos planos, eles precisam estar submissos à vontade do Senhor para as nossas vidas. Você tem feito planos? Você fez planos sobre a sua vida? Você lembra de pessoas na Bíblia que fizeram planos e esses planos mudaram? Assim, vou citar um apenas. Moisés nasce em um contexto, de repente está dentro de um cesto, de repente está no palácio de Faraó. E a vida dele começa a acontecer e quando ele chega aos 40 anos, vê se pode, 40 anos. Dizem os especialistas que os homens aos 40 estão fazendo um cofrinho para comprar o conversível e planejando a sua primeira maratona. Geralmente são esses os desafios, né, da meia-idade. Mas sabe o que aconteceu com Moisés aos 40? Foi morar no deserto, saiu do palácio e foi cuidar de ovelhas, aos 40 anos de idade. Aí você pode pensar assim, mas ele fez planos, né? Chegou aos 80 anos. Quais são os seus planos aos 80 anos? Morar de frente para uma praia e não ser perturbado por ninguém? Qual seria a praia? Óbvio que você não vai dizer para que eu não te perturbe, eu sei. Mas você pode ter pensado nisso. Aos 80 eu vou fazer tal coisa. Aos 80, a vida de Moisés mudou totalmente. Ele tem uma experiência que nós chamamos na teologia de teofania, uma manifestação visível de Deus, onde uma planta chamada sassa pegava fogo, não se consumia. Ele tem um encontro com Deus e Deus o comissiona para uma missão: guiar o povo pelo deserto, cuidar de crente que reclama, que é insatisfeito com tudo. Coisas daquela época apenas, claro. E vai Moisés liderar aquele povo e ele diz assim: tenho planos, vou entrar na terra prometida. Aí lá em Deuteronômio, no último capítulo, diz que Moisés tinha 120 anos e os seus olhos ainda brilhavam, ou seja, cheio de vida. Deus não quis e ele não pisou na terra prometida. Não enquanto lá estava. Depois tem uma certa experiência com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas a verdade é que você pode ter feito vários planos. Muitos planos. Nós temos um monte de planos para âncora. Nós temos um monte de sonhos para âncora. Mas nós precisamos entender que o Senhor do tempo, o Senhor dos planos e o Senhor das nossas agendas é Deus. Viver uns aos outros não é só combinar as coisas com os outros, mas essa coletividade, esse cuidado, antes de tudo, no meio aqui dos desafios relacionais, que são os destinatários de Tiago, ele está dizendo para eles: cuidem dos planos,
Em especial, nesse contexto de família, aprenda uma coisa. É como se eu já estivesse encerrando o sermão com essa frase. Os planos da sua família precisam ser escritos a lápis. É isso que Deus quer nos ensinar com a mensagem dessa noite. Os planos das nossas vidas, os planos da sua família não podem ser escritos a caneta. O único que usa caneta para escrever planos é Deus. Nós não. Os nossos planos são escritos a lápis, sabe por quê? Porque ao nascer, aos 40, aos 80, ou aos 120, aos 10, aos 15, aos 20, aos 35, o cara de 20 eu sei, ou a sua idade, as coisas podem mudar. E sabe por que elas mudam? Porque você não manda na sua própria vida. Sabe por que elas mudam? Porque viver uns aos outros é, antes de tudo, confiarmos no Deus que conduz as nossas agendas. As coisas não dependem só dos nossos planos e ações. Os nossos planos são frágeis. Todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco, disse Mike Tyson. Quantos socos você já levou na vida? Cadê os planos? Olhe para trás. Eu tinha muitos planos para mim aos 35 anos. Você tinha alguns? Aquela coisa ideal, não, com tal idade vai acontecer tal coisa na minha vida. Elas aconteceram, elas estão acontecendo agora, nessa fase que você está. 30 é ou não é a idade do sucesso? Era só um filme, você sabia disso. Mas a verdade é que, se você até hoje tem usado caneta e por isso tem se frustrado ainda mais, Deus quer trocar a sua ferramenta de escrita e te dar um lápis de presente hoje, para você escrever a lápis. Mas tá bom, Tiago quer que nós planejemos. A palavra quer que a gente faça planos, mas ao mesmo tempo quer que a gente não só combine, mas confie, dependa do Senhor, que é o Senhor das nossas agendas. E como isso fica então nas nossas vidas? Primeiro, os versos 13 e 14 nos ensinam uma lição. É arrogante fazermos planos como se Deus não existisse. É isso que o texto aí está mostrando. Vocês que dizem, hoje ou amanhã faremos isso, faremos aquilo, iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, faremos negócio, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Inclusive, eu citei Moisés agora há pouco, é ele quem escreveu o Salmo 90. E é lá no Salmo 90 que ele diz que a nossa vida é como neblina, como aqui, inclusive, Tiago também meio que nos lembra, que a vida é passageira, que a vida é efêmera, é fugaz, passa rápido. Você se lembra quando você tinha 8, 10 anos de idade? Parece que foi ontem, né? Não foi. Já fazem muitos anos. No meu caso, já fazem décadas. Fazem muitos anos. Muitos anos. É arrogante pensarmos. Sabe por quê? Porque nós não somos o mestre do nosso destino. Nós não sabemos o que virá amanhã. Então o convite para vivermos essa coletividade, antes de tudo, é nos lembrarmos que nós não podemos fazer planos como se Deus não existisse. Você lembra dos planos que você tinha para 2020, 2021? Você lembra? Eu lembro bem que em fevereiro de 2020 eu estava lá em São Paulo numa conferência com John Piper e fazendo planos e radiante e ainda fiquei hospedado no Palavra da Vida, lá de Atibaia. Pensa numa coisa maravilhosa. 2 semanas depois, pandemia. Muitos planos foram alterados. Tudo muda. Tudo vai para o beleléu, como dizemos lá em Minas, num piscar de olhos. Todos nós temos diversas frustrações. E por quê? Qual é a conexão disso tudo com o tema da nossa série, ou a abertura dela sobre uns aos outros? É que a maneira como nós lidamos com os nossos planos impacta e interfere diretamente a maneira como nós lidamos com os nossos relacionamentos. Porque a questão não é só a falta de combinações nos planos. A questão também é quando eles não saem como nós planejamos. Nós sempre achamos ou procuramos um culpado. Se não fosse você, se não fosse isso. Já viu que às vezes a gente tenta imaginar a nossa vida sem alguns personagens ou sem algumas situações? Você parou para pensar assim, como seria a minha vida se eu não tivesse casado com fulano? Tenho certeza. Como seria a minha vida se eu não tivesse cursado tal curso?
se eu não estivesse saído do Piauí e vindo para Brasília? Como seria a minha vida se isso não tivesse acontecido, se aquilo não tivesse acontecido? Como seria a minha vida se eu já tivesse isso? Como seria a minha vida se naquele ano eu tivesse feito tal coisa? Você e eu não somos mestres do nosso destino. Aí você talvez pense assim, se é para eu fazer planos, mas ao mesmo tempo eu não sou o dono de nada, não mando em nada e não sei de nada, então tá fácil. Vou viver cada dia como se fosse uma surpresa. E então eu te perguntaria, você vai trabalhar amanhã? Não sei. Vai que eu não acordo. Vai que alguma coisa acontece. Você vai pra academia amanhã? Piorou, não sei. Vai que você vai pra escola, você vai trabalhar, você vai fazer tal coisa. Eu tô aprendendo, tá escrito aqui, que a vida é uma surpresa, então eu não posso fazer planos. Ou se faço, mas não devo contar com nada disso. Também não é nesse sentido. A verdade é que o convite da palavra é o oposto de confiarmos no Senhor. É confiarmos em nós mesmos. Lembra de 1 Pedro, capítulo 5? Joabs até citou esse texto no sermão domingo passado, versículos 6 e 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O John Piper, comentando esse texto, ele diz que essa é uma clara relação com as nossas gramáticas de uma conexão gramatical. É como se a gente dissesse assim, é quando o segundo só acontece se o primeiro acontecer. É como se disséssemos assim, coma educadamente, mastigue de boca fechada. Quem não mastiga de boca fechada, não come educadamente. Dirija com segurança, use o cinto. Quem não usa o cinto, não está dirigindo com segurança. Sujeitai-vos, pois, a Deus, lançando sobre ele a vossa ansiedade. Quem não lança sobre Deus a ansiedade é insujeito a Deus. Essa é a ideia. É disso aqui que o texto está nos falando. Não é sobre viver a deriva, mas é nos lembrarmos de que estamos sujeitos, de que estamos debaixo de uma vontade e de um fazer que é soberano. Segunda lição, verso 15. Planeja a sua vida, mas lembre-se que há um Deus que manda em tudo. Absolutamente. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Só que tem um detalhe aqui. Nós temos algumas crendices, já percebeu, né? Algumas superstições gospel. E a gente fala assim, amanhã eu vou almoçar com o Michel. Só que aí, na nossa mente fértil, o que a gente diz? Não diz se Deus quiser. Se eu não disser se Deus quiser, não vai dar certo. Às vezes a gente usa a expressão se Deus quiser como uma mandinga, assim, colocou se Deus quiser, vai dar certo. Então a gente diz assim, olha, esse ano, se Deus quiser, eu vou ficar rico. Esse ano, se Deus quiser, tal coisa vai acontecer na minha vida. Pronto, usei se Deus quiser na frase, tá montado o cenário da vitória. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. E aí, finalizei bem. Mas não é sobre isso, não. A gente tem essas coisas. No nosso inconsciente, a gente tem essas coisas, de usar alguns jargões, algumas palavras, mais como uma coisa supersticiosa do que como algo confiante. A Bíblia não é contra planejamento, e isso já está claro aqui. Mas Deus é o Senhor da nossa agenda e pode mudá-la a qualquer momento. Deus não é contra olhar adiante, pesar as possibilidades. Deus não é contra isso. A questão é quando nós planejamos como se fôssemos ateus. Como se fosse assim, do nosso jeito, do jeito que queremos, e vai ser dessa maneira. A verdade é que a vida não está em nossas mãos. Não podemos ser ignorantes ou arrogantes quanto ao fato de que Deus existe, mas também, em segundo lugar, ao planejarmos, precisamos nos lembrar. Deus, está escrito a lápis. O Senhor não só pode, porque eu não te autorizo a nada. O Senhor é Deus. Ponto. Às vezes a gente faz assim como se, olha, eu planejei isso aqui, mas se o Senhor quiser, Ele muda. Como é que você tem lidado com as mudanças que Deus tem feito dos seus planos originais sem te consultar? A gente tem uma falsa ideia de que
por conhecermos um pouco de Deus, os nossos planos, eles realmente, eles, assim, são o ideal. Por isso a gente vive tão frustrado e infeliz, porque a gente, na verdade, não confiava em Deus. A gente confiava no nosso plano. E sabe, isso impacta tanto a maneira como nós tratamos as pessoas à nossa volta. Isso impacta a maneira como nós convivemos em família, a maneira como nós olhamos para o outro. É impactado. O Tiago está falando sobre um contexto de uma caravana em perseguição e sobre como manifestarem a verdadeira fé nos seus relacionamentos também. Como aplicar os ensinos de Jesus no dia a dia, na família, no trabalho, em suas posições, em seus afazeres. Planeje. Mas lembre-se, Deus pode mudar tudo. Por quê? Porque Ele é Deus. Ponto. Mas dizer e reconhecer isso, geralmente não fazemos com um sorriso de canto a canto da boca. Geralmente isso nos incomoda. O fato de a vida não estar nas nossas mãos. O fato de, por mais bonito que tenha sido o planner que você comprou para este ano, poucos usam isso, né? Tem tudo hoje na palma da mão mesmo no celular. Mas há aqueles que gostam. Personalizam, né? Tem até editoras, papelarias aí gourmetizadas também nesse sentido de um planner personalizado, aquela cor, aquelas páginas. Por mais bonito e caro que tenha sido o investimento, a vida não está em nossas mãos. Paulo, por 3 vezes, em 1 Coríntios, lá em Atos, quando Lucas fala a seu respeito, em Atos capítulo 6, capítulo 26, quanto a Atos 27 também, quando há aquele naufrágio, tantas coisas na vida de Paulo. E ele vai dizer para os romanos, vai dizer também para os coríntios, olha, eu quero fazer isso, vou passar em tal lugar, na volta estarei com vocês, se Deus quiser. Você já percebeu que na vida de Paulo, assim, há uma espécie de Deus, uma hora impedia, outra hora impelia? Impede Paulo de ir para a Espanha, impede Paulo de fazer tal coisa, mas impele Paulo a ir para a Ásia, impele Paulo a plantar tais igrejas, a treinar tais líderes. Essa é uma boa observação, porque ela se aplica a nós também. A minha e a sua vida também constam Deus impedindo e impelindo. Impedindo e impelindo. Mas Deus não quer que a Espanha seja alcançada pelo Evangelho. Deus não queria que o seu nome fosse mais conhecido ainda. Não era uma boa coisa que Paulo queria. Mas Paulo não tinha a vida nas suas mãos. Sabe as nossas expectativas sobre a âncora? Sabe as nossas expectativas sobre um monte de coisa? Mas fazemos planos. Mas Deus impede e impele. Impele e impede. Ele é Deus. Quero fazer algo, mas eu preciso colocar, se Deus quiser. Não apenas como um jargão de uma frase. Não apenas como alguém que está combinando algo com o outro envolvido, mas como alguém que confia, como alguém que depende. Fazemos nossos planos e continue fazendo seus planos. Família, igreja, individualmente, mas eles vão acontecer, se Deus quiser. E se Deus não quiser, eles não vão acontecer. E se Deus quiser que eles aconteçam, mas aconteçam de outra maneira, em outro momento, vai acontecer conforme o dono da agenda. Ou não vai acontecer conforme o dono da agenda também. Talvez você está aqui nessa noite e pensando assim, ou talvez nem esteja pensando, mas possa ser alcançado por um tipo de reflexão de que as nossas frustrações com planos que achávamos que tínhamos o controle, mas agora estamos descobrindo que não temos, inclusive paralisa o nosso serviço e a nossa mutualidade. Sabe por quê? Porque muitos desses planos têm a ver apenas conosco e não com os outros. É por isso que, eu não sei você, mas eu sempre lia essa perícope e pensava, o que é que tem a ver o verso 17 aqui? O texto vem falando de planos, 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 planos. Aí o 17 fala, todo aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, está pecando. O que é que tem a ver? Última lição. Em vez de arrogantes, sejamos úteis. Essa é a ideia do verso 16 e 17. Olha como que é transformador
aquele que se submete a Deus. Porque o oposto dessa submissão é fazer e planejar tudo isso como se Deus não existisse ou como se ele não pudesse mudar tudo. E aí o verso 16 diz, isso é mal, mas há um bem que vocês precisam buscar. E esse bem envolve a submissão a Deus e o resultado disso é, vocês serão úteis. Para quem? Para os outros, uns aos outros. O nosso foco idólatra, os nossos planos, nos impedem de viver uns aos outros. Os nossos votos no espelho para nós mesmos, quanto eu vou fazer isso, eu não morro sem fazer aquilo outro, nos deixam míopes quanto àqueles que estão à nossa volta, uns aos outros. A nossa tendência de nos curvarmos diante de nós mesmos e dizermos para nós mesmos quão grande és tu, nos fazem viver tristes, infelizes, frustrados e ainda mais egocêntricos. Em vez de arrogantes, sejamos úteis. A gente até gosta da história ou de histórias daquelas pessoas que parecem que venceram sozinhas. Já viu? Tá cheio de palestrantes assim. Sai de tal lugar e olha onde eu cheguei. A gente até gosta de histórias assim e elas dão bons roteiros em Hollywood. Pessoas que parecem assim que fizeram tudo por si mesmas, perseguiram seus sonhos, correram atrás, se esforçaram, enquanto uns dormiam, eles trabalhavam, enquanto uns estão assim, eles estavam assados, e aquelas máximas todas. Mas até para estes, não aconteceu só por causa deles. Isso significa que Deus usa os nossos esforços para o cumprimento da sua própria agenda. Às vezes eu fico me perguntando aqui, o que aconteceria se tivesse dado certo aquela peneira no Atlético Mineiro? O que teria acontecido se tivesse dado certo a peneira no Fluminense? Foi outra também que eu passei. Já pensou? Hoje eu seria o Fred aí da vida, né? Um outro. Mas a vida não está nas minhas mãos. Nós precisamos olhar isso. Pode ser que tenhamos a mesma jactância do início do texto, como se tudo dependesse de nós. Mas os versos 16 e 17, principalmente 17, fala dos efeitos de confiarmos no Senhor. E os efeitos sobre a vida daqueles que confiam no Senhor eles fazem o bem. Eles não só sabem, mas eles fazem o bem. Eles não só vislumbram, mas eles praticam o bem. E eles se alegram com o fato de que suas vidas estão nas mãos do Senhor do tempo. E por isso eles olham com alegria o convite da palavra para serem menos orgulhosos, menos jactanciosos, como dizem algumas versões, e confiar que o Senhor do tempo faz melhor. E não só isso, reconhecem que não mandam em nada, e glória a Deus por isso. Ele é o Senhor das agendas. E ele sim escreve com caneta. Nós não. Hoje eu queria convidar você, nesse dia de ceia também, a pensar que nós celebramos o cumprimento da agenda de Deus. Lá em Isaías diz que há um culpado pela morte de Jesus. Desse jeito mesmo. Não seria Judas Iscariotes que o traiu. Não seria Pôncio Pilatos. Não seria Herodes, não seria a multidão que gritou Barrabás, não seria os sumos sacerdotes daquela época, mas lá Isaías diz que o próprio Deus planejou a morte de Cristo. Agenda de Deus. Lembra quando Pedro diz para Jesus, por ti darei minha vida, lá em Marcos 8, não vamos deixar que o Senhor vá para a cruz. Sabe o que Jesus diz para Pedro? Arreda Satanás. Ninguém me impede de cumprir minha missão. E a cruz é a minha missão. Dar a vida por pecadores. Dar a vida por pessoas que fazem planos, se frustram com o não cumprimento deles ou com as mudanças que o dono da agenda faz nesses planos. Mas a agenda de Deus, ou na agenda de Deus, tudo sai de maneira perfeita, boa e agradável. Eu não sei quais são os seus planos, ou quais eram os seus planos até aqui, mas deixa eu te dizer uma coisa,
E isso tem aprendido a duras penas. A vida não está em nossas mãos. Aquela aquisição, aquela benfeitoria, aquele sonho, aquele plano, aquela situação mudada. O texto não fala sobre comodismo, o texto fala sobre submissão e confiança em Deus. Continue trabalhando, continue se esforçando, continue planejando, mas não se esqueça, Deus pode mudar tudo. Feche seus olhos, vamos orar. Quando confiamos no Senhor, nós começamos a perceber que nos seus planos, não existe carreira solo para ninguém. Nos seus planos, você e eu vivemos uma coletividade apacentadora. Chego a dizer que Deus intencionalmente frustra os nossos planos egoístas para aprendermos que o Pai, o pão e o livramento é nosso. É plural, é coletivo, é mútuo. Então vamos orar nesse instante, da maneira como a palavra, o Espírito falou ao seu coração. Se for para confessar, confesse. Se for para agradecer, agradeça. Se for para exaltar, a Cristo exalte. Se for para reconhecer, reconheça. Se for para pedir, peça. O Senhor do tempo nos ouve. O dono das nossas vidas nos tem em suas mãos. E ninguém pode nos arrebatar de suas mãos. Nós estamos cuidados, nós estamos seguros em suas mãos. Mas é Ele quem manda, é Ele quem faz. Pai, nós te damos graças nessa noite. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por nos lembrar que o Senhor é soberano, que o Senhor governa, que as rédeas da história estão em suas mãos, que o trono está ocupado e há um cedro de justiça em suas mãos. Que o Senhor governa com perfeição, com equidade, o Senhor governa com excelência, o Senhor governa de modo que nós venhamos reconhecer que só o Senhor é Deus. Isso não significa que o Senhor se alegra com as nossas frustrações, mas significa que a nossa verdadeira alegria está no Senhor, apesar das nossas frustrações, de que estamos selados por Ti, de que o Senhor nos tem na palma de suas mãos como a menina dos seus olhos, de que o Senhor não abre mão de nós, de que o Senhor nos ama e tece as nossas vidas em várias cores, e todas elas formam o mosaico da sua graça, que nos sustenta, que nos direciona, que nos guia para Te glorificarmos e nos alegrarmos em Ti, ó Deus, Senhor do tempo, dono das nossas agendas. Por isso Te louvamos e Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém.